Olá, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Vanessa Karpinski, eu sou estudante do programa de mestrado Profiap da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu vou apresentar o artigo Educação para o Desenvolvimento Sustentável nas Universidades Públicas, promoção de conscientização, competências e engajamento. Esse trabalho foi elaborado em coautoria com os meus professores orientadores, o professor doutor Daniel Poleto Tesser e a professora doutora Andriele de Prá Carvalho. Então, em relação ao debate sobre desenvolvimento sustentável, esse tema ele ganhou força na década de 1970. Então, quando a degradação ambiental passou a preocupar governos e organismos internacionais. Um dos marcos iniciais desse período foi a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em Estocolmo em 1972. Foi um dos primeiros encontros para discutir os desafios ambientais e seus impactos na sociedade e na economia. Então, a partir dali, ficou claro que não era mais possível separar o desenvolvimento econômico da proteção ambiental, né? E a ideia de crescimento ilimitado começou a ser questionada e a necessidade de novos modelos que unissem o uso responsável dos recursos naturais com o bem-estar social. Dessas iniciativas, nasceu esse conceito de desenvolvimento sustentável que nós conhecemos hoje, que é baseado na integração das dimensões econômica, social e ambiental. Em 2015, posteriormente, a Organização das Nações Unidas lançou a Agenda 2030, que é um plano de ação global estruturado em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que buscam orientar os governos, as instituições e a sociedade em geral na construção de um modelo de desenvolvimento que concilie o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental. Então, a Agenda 2030, ela se consolidou como uma referência internacional para a criação de políticas públicas e de estratégias institucionais. Ela tornou-se um marco, né, na mobilização coletiva em torno de buscar um futuro mais justo, mais sustentável. Nesse contexto, as universidades, o ensino superior, ele tem um papel fundamental. As universidades elas não formam, né, apenas profissionais qualificados. O seu objetivo é promover a preparação de líderes, de gestores, de intelectuais que futuramente sejam capazes de influenciar decisões estratégicas, de promover práticas alinhadas com os princípios da cultura de sustentabilidade, né? Esse é o objetivo. Então, as instituições de ensino tornam-se agentes-chave nessa difusão dos valores da Agenda 2030 e na promoção de educação para o desenvolvimento sustentável. No Brasil, ainda existe uma lacuna importante nas pesquisas científicas desse campo. São poucas as pesquisas nacionais que investigam a sustentabilidade em universidades ou instituições e demais instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, e, apesar desse papel estratégico, essa produção científica ainda pode ser considerada restrita, fragmentada. Justamente nesse ponto, a pesquisa realizada se torna relevante, porque o objetivo é avaliar de uma forma crítica como a educação para o desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos ODS eles estão articulados em relação às funções centrais da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão. Então, nós pretendemos identificar os avanços, os limites e quais os caminhos que estão sendo percorridos para fortalecer esse papel das universidades. O objetivo definido para o trabalho foi identificar de que forma as universidades públicas têm promovido a educação para o desenvolvimento sustentável, com ênfase no desenvolvimento da conscientização de competências e do engajamento da comunidade acadêmica. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão sistemática de literatura, buscando um levantamento rigoroso, criterioso das produções acadêmicas mais atuais, e foi um método que permite mapear tendências, identificar lacunas, né, analisar de uma forma comparativa as diferenças entre abordagens presentes na literatura.
Foram pesquisadas três bases de dados, a Web of Science, Science Direct e Scopus. A princípio, identificamos 172 artigos e, após todos os critérios de inclusão e exclusão, né, com a triagem, foram eliminados aqueles que eram duplicados e, após a leitura de título e resumo e leitura integral, foram selecionados aqueles que tinham mais aderência, né, ao objetivo da pesquisa. Na referencial teórico e conceitos apresentados no trabalho, foram apresentados conceitos básicos sobre o desenvolvimento sustentável, as dimensões social, ambiental e econômica para a equidade social, os conceitos relacionados à sustentabilidade como um objetivo do desenvolvimento sustentável, educação para o desenvolvimento sustentável. Foi destacado também o modelo universitário brasileiro, né, formado pelo tripé acadêmico ensino, pesquisa e extensão, entre outros conceitos apresentados ali na referencial teórico. Em relação aos resultados, foi feito, a princípio, um levantamento de dados bibliométricos para que se pudesse ter uma ideia do panorama das publicações, né? Então, alguns periódicos aqui a gente pode ver que eles concentram o maior número de publicações. Isso pode indicar sua relevância, sua especialização, né, nesse cenário. Entre os 33 estudos apresentados, algumas fontes foram mais recorrentes aqui apresentadas. Alguns periódicos eles acabam concentrando maiores publicações sobre o assunto. Sobre as ocorrências durante os anos, né, de publicações, as oscilações, então houve um crescimento, uma tendência de crescimento nos anos mais recentes, até porque, mesmo sem aplicar um corte temporal, acabaram sendo selecionados artigos de 7, 6 anos para cá, né, os mais recentes. Existe uma tendência de crescimento, apesar de não apresentar uma linearidade, né, algo assim gradualmente assim crescendo em constância, mas apresentou ali uma tendência de que os estudos atuais estão mais relacionados aí com a temática da universidade. Foram destacados também aqueles autores que tiveram mais de 100 citações, autores de trabalhos que tiveram mais de 100 citações, entre aqueles 33 que foram selecionados para o estudo, o que também ajuda a definir aqueles que estão sendo referencial, né, sobre o tema para outros pesquisadores. Continuando em relação aos resultados, então a produção científica sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, ela tem apresentado um crescimento que é consistente nos últimos anos. Existe uma consolidação de periódicos, de autores de referência, né, que estão despontando. Isso demonstra um certo amadurecimento da área, uma ampliação desse debate em nível global, também em nível nacional. É, outro fator foi a integração dos ODS no ensino superior, que está sendo manifestado de formas diferentes, né, destacando-se em mudanças curriculares, projetos de extensão, pesquisas aplicadas, intervenções pedagógicas inovadoras. Tudo isso aproxima um pouco da teoria e prática nesse cotidiano acadêmico. E nesse cenário também, uma constatação recorrente foi da importância e do papel-chave dos docentes nesse processo, né? A sua formação, engajamento, o comprometimento, tudo isso são fatores decisivos para que realmente haja uma efetiva incorporação do EDS no contexto. Então, existem barreiras, como a capacitação ainda insuficiente, sobrecarga de trabalho, né, apoio às vezes limitado por parte da instituição. Todas essas são algumas barreiras que dificultam um pouco a consolidação das práticas sustentáveis de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais integrada. Apesar dos avanços, né, existem a literatura estudada aponta alguns descompassos entre conhecimento teórico e práticas efetivas. Em alguns contextos, a sustentabilidade ela ainda é tratada como uma disciplina isolada, uma ação pontual, né, sem uma grande articulação sistêmica. Existem lacunas na formulação de projetos, algumas deficiências conceituais básicas, né, limitações em ferramentas de mensuração de resultados. Então, todas essas dificuldades emergem aí como barreiras, né, como barreiras relevantes, influenciando a capacidade das universidades em se alinhar aos ODS, ao cumprimento da Agenda 2030. Então, existem limitações estruturais e culturais, e isso demanda uma articulação
entre ensino, pesquisa e extensão, um apoio institucional, né, robusto e fortalecimento da formação docente. As universidades, elas têm desempenhado um papel relevante na promoção da EDS, principalmente em inserir objetivos de desenvolvimento sustentável nos seus currículos, nas pesquisas e projetos. Tudo isso, essa integração tende a favorecer a conscientização da comunidade acadêmica, estimular práticas que contribuam para a formação de cidadãos que sejam mais comprometidos, né, com a cultura da sustentabilidade. Então, esses resultados, eles indicam que as intervenções pedagógicas que são inovadoras, que usam metodologias ativas, abordagens interdisciplinares, ferramentas digitais, programas de formação docente estruturados, tudo isso apresenta um grande potencial de impacto. Essas práticas elas vão fortalecer competências socioambientais, estimular a consciência crítica e engajamento, né, com a cultura de sustentabilidade. Então, passando, né, já para continuando com essas considerações finais, então, todas essas evidências demonstram que existem fragilidades que limitam a consolidação da EDS, esse distanciamento entre discurso e prática, a ausência de ações sistematizadas e falta de instrumentos de mensuração, lacunas na formação continuada dos docentes e desigualdades regionais que comprometem a implementação de estratégias consistentes. Então, além disso, né, existem muitos outros fatores, como restrição financeira, tudo que são apontados como um fator que dificultam mudanças estruturais mais amplas. E como recomendação de pesquisas futuras, né, nós indicamos ali estudos empíricos que foquem na mensuração dos impactos das práticas educativas sustentáveis nos ambientes, para que se possa ampliar a construção de um referencial teórico sólido que possa apoiar a implementação efetiva mesmo da EDS no ensino superior. Como constatação, então, final, né, para resumir todos os achados, então, a pesquisa ela reforça que o fortalecimento da educação para o desenvolvimento sustentável, ela exige políticas institucionais robustas, investimentos adequados, iniciativas de integração entre ensino, pesquisa e extensão, a importância de valorizar a diversidade cultural e social, apoiar a formação docente como um eixo central de transformação universitária. Foram os achados, aí a conclusão que nós conseguimos achar a partir de todos os nossos estudos. Aqui constam as nossas referências bibliográficas utilizadas no trabalho e agradecemos pela atenção de todos que se dispuseram a ouvir. Eu espero que esse trabalho possa ter contribuído, né, para aqueles que conseguiram acompanhar, que possa ter contribuído para enriquecer um pouco o conhecimento sobre a sustentabilidade, até para despertar um pouco a atenção sobre esse tema, né, que é importante, que é atual e que diz respeito a todos nós. Então, agradeço.